Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal de número 70, cujo tema é Identificando a palavra que exalta e eleva. E aí, Rita? E aí, não vai começar com jabá, não? Isso. Pessoal, antes de começar, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixar sua contribuição lá no chat. Isso, façam pergunta, mandem tema para nós, né? Que é bastante interessante contarmos com a colaboração de todos vocês, bem como não esqueçam de repassar os nossos vídeos para que possamos chegar aos 400 inscritos, né, Rita? Isso aí, tá Campanha quase lá. de igreja, tá né? quase lá, um dia chega. Isso. E qual é o nosso tema mesmo, Rita? Vamos repetir? Vamos lá. Identificando a palavra que exalta e eleva. Isso. Eu vou dar uma opinião antes, Rita. Né, que é muito importante que as pessoas percebam, né, que os nossos temas não significam que são coisas que nós já temos, né, como expressão da nossa alma. Mas nós temos certeza que é um objetivo do nosso coração. Então, tudo que nós dizemos para vocês, tudo que nós trazemos para vocês, nós estamos, na verdade, primeiro trazendo para nós, primeiro buscando, né, nos encontrarmos com todas essas coisas que nós dividimos com vocês, porque é esse o nosso objetivo. Principalmente, né, na medida em que temos Jesus como nosso modelo e guia e que queremos, né, ser porta-vozes, né, das palavras, né, do sentido e de toda a alma dos adventos crísticos. Então, né, vocês também podem... Esse tema nós estamos nos inspirando no capítulo 29 do livro Adventos Crísticos, cujo tema é a expansão da palavra doutrinária. E tem também no YouTube o audiobook com o mesmo nome, né? Adventos Crísticos. Se vocês quiserem, o tema principal vocês podem consultar no YouTube. E agora nós vamos dar a nossa versão, né? Dessa palavra que exalta, que eleva. Você falou aí que não é exatamente ainda a expressão da nossa alma, mas eu queria dizer que, na verdade, neste momento, tudo que nós falarmos é a expressão da nossa alma deste momento, porque é óbvio que a verdade, né, é relativa, nossos conhecimentos são relativos, tudo é relativo nessa vida. Então, o que nós temos hoje é o que nós temos de verdade, não é, dentro de nós, que, obviamente, com o passar do tempo, conforme nós formos nos elevando, nos conhecendo mais, nós vamos modificando essa verdade, expandindo, talvez, às vezes, né, até trocando, né, de verdade, vamos dizer assim, mas eu acho que nós vamos mais expandir essa verdade que nós já temos hoje, não é? Que nós conhecemos, que hoje é a nossa expressão. Pode ser até acanhadinha, pequenininha, mas é o que nós temos para dar, né? Mas quando eu digo que não é a expressão da nossa alma, Rita, tem uma outra expressão que eu gostaria que a gente falasse a respeito, que é aquela questão de nós sermos capazes de nos desnudarmos diante de Jesus. Entendeu? Então eu digo, nós temos a intenção de nos desnudar diante de Jesus? Temos. Mas o que é se desnudar diante de Jesus? É saber que você já assimilou todos os ensinamentos que ele nos deixou, que você já vivencia esses ensinamentos e que por conta disso você não carrega culpa, você não carrega mágoas, você não tem inveja, você... Sabe, todas essas coisas, todas essas picuinhas que ainda nos prendem muito à nossa animalidade animal já estão transcendidas. E não no aspecto consciente, mas também no aspecto inconsciente. Porque estar diante de Jesus, acredito eu, é como se você estivesse diante de um espelho e você não pode mentir em hipótese alguma para esse espelho. Então eu digo que a gente ainda não tem essa capacidade de se desnudar, embora seja o nosso anseio caminharmos no sentido da gente poder se desnudar, no sentido de que tudo aquilo que a gente expressa já seja realmente a nossa verdade. Eu não sei, eu ainda continuo achando que nós podemos até dizer que estamos nos desnudando dentro da nossa capacidade. O nosso processo evolutivo ele não termina nunca. Então, a cada momento, nós temos um grau diferente de transparência, né? Nós precisamos ser transparentes. Se desnudar-se diante de Jesus, do Cristo, é ser transparente perante a vida. Então, eu acredito que isso vai intensificando com o tempo,
né? Tudo vai se modificando com o tempo. Mas então, aí... eu não sei, Mas o meu eu questionamento... acredito que a nossa expressão hoje pode até, você diz que não é ainda total. Não, eu não sou capaz de me desnudar diante do Cristo. Até porque eu também acredito que para você se desnudar diante do Cristo, você já tem que ter adquirido uma conjunção angelical. E isso é um processo. Você acha? Eu acho. Então... Verdadeiramente. Continuo dizendo, uma coisa é a intenção do meu coração de espelhar essa verdade, de viver essa verdade. Outra coisa é, eu já vivo isso verdadeiramente, efetivamente, e como eu ainda não vivo isso com toda a plenitude que eu posso viver, então eu não me sinto capaz de me desnudar. Mas, Rita, a gente está fugindo do tema. Eu também acho. Vamos falar. Agora, na questão da palavra, né? A gente falou da palavra que eleva e que exalta. Do que a gente está falando, Rita? Isso tudo também surgiu de um pensamento, né? Que a gente estava comentando sobre a questão do falar, né? Do falar com o coração, falar com a alma. Falar não somente com a razão. E aí, o que eu entendo é que quando nós falamos com a razão, é porque nós ainda não interiorizamos e não agregamos aquele assunto que estamos expondo, né, ao nosso espírito. Então, aquilo ainda não faz parte de nós, apesar de estarmos nos esforçando ali, falando sobre um assunto que ainda não é parte integrante do nosso ser. Não é o nosso patrimônio, como se costuma dizer. Não é o nosso patrimônio, quando está aqui, né, no capítulo aqui do Adolfo. Então, tudo bem, isso é válido. Falarmos algo que ainda não faz parte do nosso patrimônio espiritual é válido, é um exercício, não é? Mas, conforme... Tem que... A gente acabou de receber uma florzinha de uma pessoa que estava aqui no parque e está ouvindo aqui a gente falar. Ela não entendeu muita coisa, mas pelo jeito ela está vendo que a gente está falando sobre coisas boas, né? Então, esse treinamento de falarmos algo que ainda não é nosso patrimônio espiritual é importante, sim, mas é o que a gente fala sobre o magnetismo. Ele ainda talvez não traga todo aquele magnetismo de quando a gente fala pelo coração, quando a gente fala de algo que já faz parte do nosso ser. E aí é essa diferença, né? Então, a palavra que talvez exalte e que eleve seja aquela palavra que esteja já com mais magnetismo, no sentido de que o orador, né, a pessoa que está ali expondo aqui o ponto, né, ele já traz aquilo dentro dele tão arraigado que ele não racionaliza, ele fala já do coração, né? Não é isso que a gente estava conversando sobre? Eu acredito que você tenha razão, né? E por isso que eu digo que quando nós falamos do coração, é patrimônio, é a nossa verdade. Aquilo ali, digam o que quiserem dizer. Se aquilo não te for ao encontro do que você já vivenciou e daquilo que você já é, você recusa aquilo com muita tranquilidade e pleno da sua consciência, né? Porque o que a gente percebe hoje é que as pessoas vivenciam ou elas repetem coisas que elas não vivenciaram. Elas repetem coisas que elas não experienciaram, que elas não sabem até que ponto aquilo que elas estão repetindo, aquilo que elas estão sendo canal, de fato tem eco dentro delas. É muitas vezes uma questão de, vamos dizer assim, de manada, né? De seguir. Todo mundo fala isso, então eu também vou falar. Todo mundo vive isso, então eu também vou viver. É o que a gente fala muito sobre a questão do discernimento. Sim. Nós podemos ouvir, mas é importante que nós tenhamos o discernimento e filtrar aquilo que a gente está ouvindo. O que a gente está ouvindo realmente está nos trazendo alguma coisa, está tocando, né, no nosso coração? É questão de quando nós assistimos alguma palestra, né, o orador está lá, ele está falando com toda a paixão e tal. Se nós estivermos, né, já naquela sintonia, naquela faixa vibratória, né? naquele nível de entender aquilo que aquele orador está explanando, a gente vai absorver com muita facilidade, aquilo vai entrar, sabe? Vai fazer uma sintonia muito grande e vai agregar ao nosso conhecimento com muita facilidade. Agora, se ainda não estamos naquele momento, o que vai acontecer? Eu posso até ouvir, mas talvez não vai me transformar naquele momento. Mas pode ser também aquela sementinha que vai ficar lá dentro, né, guardada. Agora, quando falamos de algo que nós não dominamos,
todo mundo percebe, porque não tem a mesma emoção, não tem. A gente não consegue trazer, fica aquela coisa mais racional, né? Fica uma coisa mais mecânica, não é? Mecânica e racional. E aí o magnetismo, ele se perde um pouco, né? E no nosso caso, né, Rita, como nós queremos, de alguma forma, levar para as pessoas a palavra de Jesus por meio do Evangelho, evidentemente que nós estamos nos trabalhando no sentido de adquirirmos esse magnetismo, de adquirirmos esta verdade. Né? Então, todos os dias nós fazemos muitas coisas erradas, mas ao mesmo tempo nós estamos conscientes que essas coisas erradas são aspectos passageiros nossos. Que o nosso objetivo é cada dia fazermos menos coisas erradas e sermos mais conscientes da nossa responsabilidade. Primeiro conosco, depois, né, de termos condições de levar para as pessoas essa busca de espiritualidade, essa busca de Deus, essa busca de Jesus, essa busca do Cristo planetário, né, de forma que a gente possa ter uma vida mais feliz e mais consciente em função dessa verdade que nos anima, dessa verdade com a qual nós nos identificamos e que nós acreditamos que quanto maior for o número de pessoas que acreditarem nessa verdade que foi trazida por Jesus, né, certamente o mundo vai ser um outro lugar. O mundo vai ser mais harmônico, o mundo vai ser mais pacífico, o mundo vai ter espaço para todos. Né? Mas o mais importante nessa questão do erro é nós termos essa consciência, né, e a humildade de aceitar que nós erramos, entender que nós erramos e transformar, porque senão vamos continuar errando, né, eternamente. Então o importante é isso, errar, sim, tudo bem, faz parte, mas o nosso trabalho é de identificar esse erro, né, para que possamos não continuar incorrendo nele, né? Sim, é sempre levar, né, como é que seria lá com Jesus? Jesus, se alguém fizesse isso, o que ele responderia? Como ele faria? Como ele reagiria? Não é? Então, dessa forma, a gente consegue se amansar um pouquinho mais, que é essa mansuetude que a gente está precisando muito. E isso né? lembra muito. Todos nós, né? Desculpa ter te cortado, Rita, mas lembra o caso da mulher adúltera, né? Uma vez que as pessoas que a princípio estavam diante dela dispostas a apedrejá-la, não a apedrejaram, o que Jesus falou? Se eles não te culparam, né, praticamente, por que eu vou te culpar? Vá, julgar, mas né? não erres mais. Vá, mas não peques mais. A gente então, errar, tudo bem, né? A gente erra. É parte do aprendizado. Agora dizer, eu errei, tudo bem, posso errar? Não, eu posso errar sim, mas eu devo consertar o meu erro, né? Então é essa a função da nossa reforma, né? É por isso que nós estamos aqui falando tanto e ouvindo o que nós falamos também, porque quando a gente fala, o que acontece? A nossa responsabilidade é até maior. Sim. Porque não podemos pregar uma coisa que nós não fazemos, entendeu? Então isso fica na nossa consciência. Então é importante tanto para a gente falar, né, quanto para a gente ouvir, né, nossas próprias palavras. Isso é muito importante. Eu acho assim, sabe, essencial ouvirmos o que nós falamos. Por isso, é muito importante que às vezes a gente fale em voz alta o que estamos pensando, porque nós conseguimos nos ouvir e de repente identificar alguma outra coisa que quando estamos só em silêncio, né, no mental, nós não conseguimos identificar. Então isso talvez seja uma técnica, né, de observarmos os nossos próprios pensamentos. E nos dias de hoje, né, onde a gente observa que tantas pessoas dizem tantas coisas, é muito importante nós termos valores definidos, né, até para que nós saibamos a quem ouvir, o que assimilar. Filtrar, né? Tudo que a gente ouve para ver se realmente faz eco, né, dentro de nós. Sim. Se fizer eco, tudo bem, estamos em ressonância ali com aquele orador. Se não fizer, tá bom, deixa para lá. De repente ele está fazendo eco com outra pessoa, né? Isso aí não quer dizer que o cara tá errado, né? Também, né? E a gente também não deve se preocupar em estar junto com a maioria, né, Rita? Não. Porque estar junto com a maioria não significa que estamos certos. Não. Né? Eu acho que precisamos estar junto daquele que escolhemos como modelo. E termos muita consciência no sentido de saber quem vamos escolher como modelo. É isso aí. Então, Rita, vamos quase chegar a 15 minutos, mais do que passamos do tempo. Passou. Pessoal, visitem o nosso canal, deem o seu like. Deixe sua contribuição por escrito. Isso, façam perguntas, mandem temas e mais uma vez, muito obrigado, mas vamos ter consciência, gente, no sentido de escolher a quem vamos seguir, a quem vamos ouvir e o que vamos ouvir. Bom, né? Nós estamos seguindo Jesus, né? Isso.
E Beijo a vamos todas. agradecer a pessoa, né, que foi Tão tão fofinha. carinhosa, né, que nos ofereceu essa flor. Tão E a gente bonitinha. oferece para vocês É isso essa aí, flor, uma florzinha que é pra filha vocês. da criação, assim como todos nós. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Boa semana a todos, tá? Saúde e Beijinho. paz. Valeu. Tchau, tchau.